Senhor, nós reconhecemos que este texto é a tua palavra. Ele não é o Senhor, mas ele é a tua palavra, a tua expressão, a tua revelação, o teu querer, revelando quem o Senhor é e aquilo que devemos crer e agir de acordo com o Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, abençoe-nos essa noite com a pregação genuína do teu evangelho. Que nenhuma palavra que saia da minha boca venha ou proceda, Senhor Deus, do meu coração, mas que todas elas sejam guiadas pelo teu Espírito. Que este mesmo Espírito, Senhor Deus, que paira sobre nós, que habita em nós, ele possa, Senhor Deus, quebrar o coração de pedra. Que ele possa, Senhor Deus, renovar o ânimo dos que estão desencorajados e tirar o medo dos que estão temerosos e dar, Senhor Deus, nova vida aos que precisam de salvação. É o que nós rogamos a Ti esta noite, em Cristo nosso Senhor. Amém. Eu não sei quantos já tiveram essa oportunidade, se é que você não é a pessoa que eu vou citar agora, de olhar para uma pessoa, de se relacionar com alguém que claramente tem um aspecto, uma feição de medo, de terror. Alguém que consegue transparecer até na sua face o terror de ter uma vida onde não se tem paz, de viver uma vida sem paz. Isso tem sido mais comum do que se parece, irmãos. As pessoas, a gente diz, né? A sociedade está louca, está maluca. A forma como as pessoas vivem, o modo delas se relacionarem, delas viverem, delas tratarem uns aos outros, claramente tem alguma coisa que não bate. Você olha e você diz, não, tem alguma coisa aqui que não faz sentido. Quantidade de indivíduos que precisam fazer terapia, que gastam muito dinheiro com psicólogo, psiquiatra. Claramente não tem problema nenhum no corpo saudável. Investigado, exame para cá, exame para lá, não tem nada. Mas a pessoa percebe, ela sente que ela está mal. Uns não têm paz porque tem uma mania de perseguição. Eles acham que sempre tem alguém que está fazendo mal, tramando mal, pensando no mal. Tem uma mania de perseguição. O tempo todo está sendo perseguido, perseguido, perseguido. E não conseguem relaxar. Outros, eles vivem sem paz porque tem medo de perder a esposa, tem medo de perder o marido, tem medo de perder o emprego, tem medo de perder o amor das pessoas, tem medo de perder tudo. E aí eles passam a ter uma vida aterrorizada por conta disso. E é uma vida terrível, irmãos. Quem não tem paz não vive. Não existe nada pior na vida do que viver uma vida sem paz, sem tranquilidade. Isso não tem absolutamente nada a ver com recurso material. É claro que perturba um pouco a nossa vida quando você não está com as contas pagas. Mas o que Cristo está nos ensinando aqui a respeito da paz é que a paz não está ligada à circunstância de vida. A paz é um estado de espírito. É um estado estável de espírito, que só pode ser vivido em Cristo. Todas as pessoas que não têm Cristo não têm paz. Ou têm uma paz de outro tipo, que também é contrastada pelo Senhor aqui. Se você observar no texto, ele diz, deixo-vos a paz. E aí ele qualifica a procedência da paz que ele deixa.
a minha paz vos dou. Ora, se ele dá a paz dele, então subtende-se que existe outro tipo de paz, do qual ele vai falar em seguida, observe. Não vos dou como o mundo dá. Existe uma outra paz, é a paz que o mundo dá. Então existe a paz que procede de Deus e existe a paz que procede do mundo. Qual é a natureza da paz que procede de Deus? Lembre-se do contexto. Ele está anunciando a sua morte. Ele diz que precisa ir para a cruz do Calvário para morrer pelos pecados do seu povo e ressuscitar ao terceiro dia. E alguns dos seus discípulos tentam impedi-lo. E ele diz: vocês não estão entendendo. Eu preciso ir. E aí, como eles estão perdendo ali o grande mestre, o grande Senhor e um amigo, eles dizem: Senhor, não vá. Então Jesus Cristo começa o capítulo 14, o sermão consolador do Senhor, dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também no Pai. E ele começa a falar: na casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou, mas vou preparar-vos lugar, e quando eu estiver pronta, eu volto para buscá-los. Então ele começa a reanimar o povo com promessas. Esta é a paz de vocês depende de que eu vá perder a minha paz. Porque paz é comunhão com Deus. É uma paz que Cristo sempre teve. Ele sempre viveu em comunhão com o Pai. Mas houve um momento específico da vida de Cristo, onde ele perdeu a comunhão com o Pai. Quando nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado na cruz do Calvário, e os pecados de toda a raça humana eleita foram lançados sobre ele. Lembra-se do que ele falou? Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu pela primeira vez a falta de paz, que é o desamparo de Deus. Você não tem mais Deus ao teu favor, você tem o teu pai contra você. Então, quem vive em contraste com o pai, vive sem paz. E Jesus disse: não se perturbe o vosso coração, porque eu vou perder a minha paz, a minha comunhão com o Senhor, para que vocês possam tê-la. E, evidentemente, ela perdeu por um breve momento. Ele desceu à sepultura, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e ressuscitou a nossa ressurreição ao terceiro dia. Quando ele é recebido diante de Deus, como o Salmo 24 descreve, o Senhor da glória, e os anjos perguntam: quem é o Rei da glória? Ele diz: é o Senhor forte e valente. Ele chega nos céus e se assenta à destra do Pai. A comunhão foi restabelecida. A paz foi restabelecida entre pai e filho. Os nossos pecados foram todos pagos na cruz do Calvário. E se os pecados foram pagos, logo temos paz com Deus. Essa é a paz que Cristo nos dá. É a paz verdadeira que resolve o maior dos nossos problemas, o nosso problema com o nosso Criador. Mas tem a outra paz, que o mundo dá da sua forma. O mundo traz paz, a paz do mundo, por meio do prazer. Então você se joga nos prazeres do mundo, então você começa a ter a possibilidade de desfrutar dos prazeres da carne, dos prazeres do dinheiro, dos prazeres do poder, das amizades mais conceituadas da cidade. Você vai desfrutando desses prazeres e aquilo lhe dá uma paz momentânea e passageira. É muito pouco. Eles descrevem, os ímpios, eles enchem a boca para falar
Como foi bom ontem à noite. Como foi bom o que eles fizeram. Toda a prostituição que participaram. As conversas lascivas que tiveram. Como foi bom, como foi agradável. Mas o que vem depois? O sentimento ruim, a ressaca, né, como é tratada, não é só física, é moral. Porque eles têm ainda algo chamado consciência que aflige o coração do homem no outro dia. E tira a paz do homem no outro dia. Muitos enganaram suas esposas, agora vão ter que contar uma história que faça sentido para a esposa. Enganaram os pais, dizendo que ia para um lugar e foram para o outro. Precisa ter uma história para acobertar a mentira, uma mentira puxando outra mentira. Não tem paz. Não há paz sem Cristo. Os maiores prazeres do mundo só acrescentam dores. Mas os prazeres em Cristo não acrescentam consigo nenhuma dor. Então, como eu falei, você pode ser essa pessoa que vive aterrorizada. Não, e aqui não é um medo, aquele medo necessário, um medo zeloso para cuidar da vida, não. Inclusive, a palavra que é utilizada aqui no texto, na sua Bíblia, se você observar, deixo-vos a paz, verso 27, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A palavra atemorizar, existem duas palavras no grego que poderiam ser utilizadas aqui, mas ele usa uma que só tem sentido negativo. Existe uma segunda palavra que teria um sentido positivo, ou seja, o temor, que é o temor zeloso, para manter a vida, para fazer o bem para o homem. É um temor que a gente deve ter. Mas esse temor aqui não, esse é o temor da covardia. Esse é o temor da timidez. E a timidez que é falada lá em Apocalipse como aqueles que não entrarão no reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Este temor é o temor negativo. Não se turbe o vosso coração. Vimos aqui no começo do capítulo 14, esse terror, essa perturbação é aquela que lhe segura, que lhe prende, que lhe faz não conseguir cumprir as suas atividades diárias. Não se turbe o vosso coração a esse ponto. Porque seria impossível não se perturbar sabendo que o teu amigo vai morrer. Mas não se turbe a este ponto. E agora ele diz, nem se atemorize. Ou seja, não seja covarde. Vocês têm a paz que vocês precisam. Então, se esta paz ela é adquirida na cruz do Calvário, e ela diz respeito à minha condição diante de Deus, sendo que a obra de Cristo não pode ser mudada, percebe agora que é uma paz que não depende de circunstância, que não depende de ter emprego ou não ter emprego, de ter dinheiro ou não ter dinheiro, de ter bens, família, poder, glória, não depende de absolutamente nada. Só depende da tua relação com Deus. Logo, meu irmão, se a tua relação com Deus está estabelecida em Cristo, acabou. Nada mais pode perturbar a tua vida a ponto de te parar. Nada mais pode te atemorizar a ponto de você virar uma pessoa covarde. Porque o teu maior inimigo era Deus. E ele já não é mais teu inimigo. Porque tem inimigo pior do que Deus. Ele é todo poderoso. Ou seja, não adianta se levantar contra ele, você vai perder. Ele é onipresente. Não tem como você se esconder dele. Para onde você for, ele está. Ele é onisciente. Se você não abrir a boca para falar mal dele, ele sabe. Ele conhece teus pensamentos. Ele sabe tudo, ele pode tudo, ele tem tudo.
ele é um inimigo poderosíssimo. Então, se você resolver o problema com este inimigo, o que é que ainda perturba a tua vida? Porque você precisa de remédios e mais remédios para dormir, de terapias e mais terapias para poder ter uma vida tranquila. Não faz sentido. Não faz sentido, irmãos. Uma grande derrota no nosso meio, quando nós sabemos que muitos irmãos em Cristo estão procurando auxílio psicológico, quando deveriam estar procurando um gabinete pastoral. E eu vou dizer mais, muitos já procuraram o gabinete pastoral e não tiveram auxílio. E aí o terror é tão grande que eles precisam procurar alguém e acabam na mão de um psicólogo. E aí não importa se é o psicólogo cristão ou ímpio, porque o que vai mudar é que um vai usar o versículo bíblico e o outro não. No fundamento da psicologia mundana, há uma contradição terrível contra o fundamento da religião. É impossível você associar uma coisa com a outra. Mesmo sabendo que existem muitos psicólogos cristãos extremamente bem intencionados. Mas eles não vão resolver o teu problema. Não vão. O que resolve o teu problema, a tua falta de paz, é você se reconciliar com Deus. E aí você pode estar pensando, não, mas eu sou crente. E eu não duvido disso. Mas existem, irmãos, ao longo da vida, muitas questões que não foram resolvidas. Existem histórias que não foram tratadas na tua vida. Existem problemas que estão se arrastando. Sujeiras que foram jogadas para baixo do tapete na tua casa, sem ter sido realmente limpas. E enquanto essas coisas não forem resolvidas, não haverá paz na tua vida. Mas o gabinete está ali esperando. É só bater na porta. E não é porque o gabinete é algo místico, nem que eu tenha alguma técnica miraculosa, terapêutica, que vai resolver o seu problema. Mas é porque quando o pecado é confessado, quando as histórias são tratadas, quando há pedido de perdão, quando as coisas são esclarecidas, se resolvem. E aí você sai de um ambiente como esse restaurado. E aquilo que te afligia, tirava a tua paz, que você não conseguia dormir, é tratado e resolvido. Então, meu irmão, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar ajuda. Os casos, irmão, de suicídios entre os crentes. Como é que pode um crente chegar a esse ponto? E eu uso dessa maneira mesmo, como crente. Não tenho dúvidas que servos de Deus podem chegar a esse ponto de desespero. Desespero terrível, a ponto de querer tirar a sua vida. Na maioria esmagadora dos casos, eram questões que não foram resolvidas. Problemas que foram arrastados, deixados de lado, mas não são tratados. Se o problema não é tratado, ele continua lá. Olhe, você tem um móvel quebrado na sua casa, aí ele estava no meio da sala, aí ele quebrou, aí você não ajeita. Aí você, não, então não vamos usar mais não. Aí daqui a pouco você empurra para um lado, daqui a pouco você empurra para o outro. Ele roda a sala todinha da sua casa, mas ele não vai se tornar novo porque você deixou ele de lado. Ele continua quebrado e atrapalhando o fluxo da casa. O que você precisa fazer é o seguinte, chegar lá e mandar consertar. Porque enquanto não for consertado, o problema continua. Sofá rasgado, você pode botar uma manta, você pode fazer o que você quiser, mas ele continua rasgado por baixo. É uma capa.
é uma forma de ludibriar a nossa visão. E a gente pensa, não, está resolvido. Mas lá embaixo está rasgado. Ou você tira ele dali, arranca tudo e bota tudo novo, o problema continua. Não haverá paz na tua vida enquanto os teus problemas não forem verdadeiramente tratados. Como esses problemas são tratados? Veja, verso 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele diz, existe um professor, um mestre, que vai acompanhar vocês nas causas que os irmãos tiverem, nos problemas que vocês tiverem. O maior problema eu estou indo resolver. De fato, é a cruz do Calvário. Ali a paz está estabelecida. Mas eu sei que vocês vão continuar. E na ausência física de Cristo, ele não se ausenta espiritualmente do seu povo. Ele deixa o Consolador. Ele deixa aquele que vai consolar o seu povo, que é o seu Espírito. E o que o Espírito vai fazer é relembrar os ensinos de Cristo e ensinar outras coisas. Isso é fantástico. Primeiro, por que relembrar? Porque nós facilmente nos esquecemos daquilo que o Senhor nos ensinou. Você já percebeu, né, numa igreja como a nossa, que tem pregação sequenciada da Escritura, 10 anos pregando de Gênesis até Deuteronômio 33, como vocês viram hoje, e agora no Novo Testamento. Seguido. Quantas vezes o mesmo tema já se repetiu? Quantas e quantas vezes? Claramente não é uma escolha minha. É só seguir o fluxo da própria Escritura. Por que os temas se repetem? Porque nós nos esquecemos muito fácil. Então, um bom professor, ele sempre faz revisão. Cristo é um bom mestre. Então, ele sempre revisa as doutrinas. Ele traz de volta à nossa memória o que já nos foi anunciado e precisa ser anunciado novamente. E ele faz isso pelo seu Espírito. Quem pensa que a obra do Senhor terminou na cruz do Calvário se engana. Quando eu preguei em Atos dos Apóstolos, os irmãos se lembram que nós até propomos aqui um título, né? Atos do nosso Senhor Jesus Cristo por meio dos apóstolos. Porque os atos dos apóstolos eram os atos de Cristo pelo seu Espírito. Os atos da igreja hoje são os atos de Cristo. Nesse sentido, nós ainda vivemos nos atos de Cristo. Não por meio dos apóstolos, mas por meio dos presbíteros e diáconos. São os atos de Cristo. Ele nos ensina até hoje. Então, existem coisas que foram ensinadas pelo Filho e foram revisadas pelo Espírito. E existem outras coisas que foram ensinadas pelo Espírito. Estas coisas ensinadas a mais foram ensinadas até Apocalipse. Ponto final. A revelação se deu até Apocalipse e não mais. Mas você percebe, por exemplo, lendo a primeira carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo muitas vezes usa a expressão, digo eu, não o Senhor. Aí alguém vai dizer, veja, uma hora ele está falando com a autoridade de Deus, outra hora ele está falando como homem. Não, o apóstolo Paulo diz, mas penso eu que falo pelo Espírito. Que Espírito que ele falava? O Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Logo, se o apóstolo Paulo fala do Espírito de Cristo, ele fala pelo próprio Cristo. Tem o mesmo peso de autoridade de Cristo. Então, nos evangelhos, você tem os fundamentos das doutrinas, que são fundamentos, né, teológicos a respeito da salvação. Mas nas cartas, você tem os fundamentos da doutrina para a expressão da vida. É o Espírito Santo continuando a ensinar. É por isso que você lê, por exemplo, a carta aos Efésios, e você pode entender muito bem a estrutura de uma igreja. A igreja que é salva pelo Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja
que deve andar como o Senhor, e a igreja que tem a estrutura hierárquica. Ele fala de pastores, mestres, toda a estrutura da igreja. Fala ainda da vida comum no lar. Mulheres, respeitem os seus maridos, amem as suas esposas, filhos, obedeçam aos vossos pais, não irritem os seus filhos, servos, obedeçam ao Senhor, senhores, lembrem-se que vocês têm um Senhor acima de vocês. Ele começa a falar da vida. O que é isso? Foi estabelecida a doutrina da paz com Deus nos evangelhos, e esta doutrina ela é observada na vida do crente. Então, verdadeiramente, o que Cristo está dizendo aqui se consumou. Ele ensinou o fundamento doutrinário nos evangelhos e continuou ensinando, e isso aplicado à vida do homem durante todo o restante do Novo Testamento. Ele deu a paz e ele nos ensinou a viver em paz. Sempre que nós usamos os ensinamentos bíblicos nos nossos relacionamentos, nós podemos viver relacionamentos de paz. Porque se uma esposa respeita o seu marido, se o marido ama a sua esposa, se os filhos obedecem aos seus pais, como é que esse lar não tem paz? Então, se você tem a salvação em Cristo, e mesmo assim tem um lar perturbado, existe uma forma de você entender. Alguém não está colocando a sua função em prática. É óbvio isso, irmãos. Porque ele não só nos deu salvação, assim, muitos dos nossos irmãos crentes, eles pensam no seguinte: mesmo tendo esse monte de problema que nós temos aqui, pelo menos quando Jesus voltar vai se resolver. Mas não, isso não é verdade. Isso não é toda a verdade. Nós temos todos esses problemas aqui, mas nós poderíamos viver muito melhor se nós estivéssemos respeitando os ensinamentos do Senhor para esta vida. Tua casa não precisa ser uma bagunça, não. Teus filhos não precisam ser desobedientes, não. Eles são, em parte pela natureza pecaminosa, mas se eles passam do limite, eles são dessa maneira porque você está sendo negligente. Tua esposa não precisa ser uma mulher rebelde, não. Muitas vezes ela é autoritária, mandona, porque falta autoridade em casa. E não existe vácuo de poder. Ou você manda, homem, ou sua mulher manda, ou os teus filhos mandam, ou o vizinho, ou teu pai. Alguém vai mandar na tua casa. Você precisa escolher quem é. Quem vai ordenar a tua casa? Existem ensinamentos bíblicos a esse respeito. Então, tua casa só é bagunçada porque você deixa. Tua empresa só dá errado porque você deixa. Existem princípios bíblicos, econômicos, corporativos, tudo a Escritura fala. E ele nos ensina como viver. Então o texto continua, né? Já tratamos os versos 25 a 27, agora 28. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. 2 pontos aqui, né? Se me amasseis, certamente exultarias. Vocês ouviram o que eu disse, eu vou e volto. Mas vocês continuam perturbados. Se vocês me amassem de verdade, ou seja, se vocês tivessem dado ouvidos ao que eu disse, vocês não se perturbavam assim. Porque eu disse, não só que eu disse eu vou, mas quando eu estiver lá, eu estou deixando o meu espírito, vocês não vão ficar sozinhos, e eu volto. Então essa é a promessa do Senhor. Vocês vão viver aqui em paz, a conta de vocês diante do Senhor está sendo zerada, eu vou ensinar vocês como viver em paz pelo Espírito, que inspirou a palavra, e eu vou voltar. Então, o que é que perturba ainda a vida de vocês? Se vocês realmente me amassem, vocês entenderiam. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Deixa eu resolver aqui essa
aparente contradição. Ele está dizendo, eu preciso ir. Vocês não entendem a minha ida, mas eu preciso ir. Porque o Pai é maior do que eu neste ponto da minha vida. Por que ele é maior? Ele é maior porque, dado o momento de humilhação, o estado de humilhação de Cristo, ali, quando ele estava falando para os seus discípulos, ele estava encarnado. Então, na economia da Trindade, o Cristo encarnado é menor do que o Pai. Mas na ontologia da Trindade, ou seja, no que diz respeito ao ser de Deus, ele é exatamente igual ao Pai. Em glória, poder, porque a natureza é a mesma. Hoje pela manhã, nós estudamos aqui a expressão do credo que fala eternamente gerado do Pai. E aí nós vimos, lá no Salmo 2, quando o próprio Deus Pai diz, este é meu filho, hoje te gerei. Hoje eu te gerei. E vimos a distinção que há entre o filho, né, o que você faz, o que o homem faz e o que é gerado. O que é feito de outra natureza. Então, eu posso montar uma fábrica e nessa fábrica eu vou fabricar motos. Eu fabrico coisas que não são da minha própria natureza. Eu faço coisas que não são da minha própria natureza. Mas o filho que eu gero, eu uso esse verbo porque gerar é algo da minha própria natureza. Há uma distinção muito forte. O que é gerado é da própria natureza. O que é feito é de outra natureza. Por isso que lá no Salmo 2, quando Deus fala do seu filho, ele diz, eu hoje te gerei. Há um aspecto ali da ressurreição, mas há um aspecto da eterna geração. Hoje, tudo é hoje para Deus. Esse é um aspecto da eternidade, mas há um segundo aspecto da eternidade. Se ele é gerado e não feito, então tudo que é gerado é de acordo com a natureza do que gerou. Como um pai gera um filho da sua própria natureza, um Deus gera o que é Deus da sua própria natureza. O pai gerou alguém que é da sua própria natureza. Como é a natureza do pai? Espírito. Como é a natureza do filho? Espírito. Como é a natureza do pai? Eterna. Como é a natureza do filho? Eterna. Portanto, Cristo é da mesma essência do Pai. E se ele é da mesma essência, ele não pode ser inferior ao Pai. Como ele diz aqui que o Pai é maior do que ele? Porque existe uma economia, uma administração da Trindade, que no conselho eterno, no pacto da redenção, quando antes de todas as coisas existirem, eles disseram, a decisão trinitária de fazer todas as coisas, o Pai é quem elege, o Filho é quem morre, o Espírito é quem aplica a obra. Então, o Pai é que dá a ordem, o Filho executa a ordem. Neste sentido, e somente neste sentido, o próprio Cristo se coloca abaixo do Pai, para executar a obra que o Pai mandou. Mas, em essência, eles são exatamente os mesmos. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Aqui ele se coloca rebaixado, encarnado. O Pai mandou, eu farei, porque o Pai é maior do que eu. Então eu estou indo, eu vou fazer descer o Espírito, em Atos capítulo 2. Esse Espírito continuará ensinando o meu povo. E o problema do meu povo eu vou resolver na cruz do Calvário. Vocês querem mais o quê? O que é que perturba tanto a alma dos crentes? Eu temo, irmãos, que este mês esteja sendo um mês muito nervoso para os irmãos, um mês muito tenso para os irmãos.
nós ficamos assistindo estarrecidos o que está acontecendo no nosso país. É impressionante. Por um lado, você tem o mundo inteiro indo de mal a pior na economia e um país, o mais inesperado de todos, com números claros de melhora. Você tem uma nação que declara, pelo menos declara, que ama e respeita os valores cristãos. Como nós podemos estar divididos entre esses dois projetos que estão para serem votados dia 30? Isso deveria ser impossível. Impossível. Porque se os crentes estivessem sendo ensinados, de fato, ensinados na sabedoria que o Espírito nos dá, nós nunca cairíamos no canto da sereia. Nunca seríamos encantados por serpentes. Nunca, irmãos. Mas isso só é possível porque, infelizmente, os púlpitos estão esvaziados de coragem. Porque o muro se levantou tanto que já não cabe mais tanta gente em cima do muro. Não tem mais muro para tanta gente se colocar em cima dele. Você olha e vê, o muro está cheio de gente que nem pende para um lado nem pende para o outro. O muro, ficar em cima do muro, é coisa de covarde. Eu tenho certeza, irmãos, que descer do muro é difícil. Eu tenho certeza que se posicionar é algo extremamente difícil e pode nos trazer muitos problemas. Muitos problemas. Só que esses problemas que podem surgir por termos nos posicionado são problemas com outros homens. E o que pode fazer um homem contra um homem? No máximo, eles podem nos tirar a vida. Agora, eu temo muito mais o que Deus pode fazer com quem fica em cima do muro. Porque aí você não vai ter que se ver com outro homem. Você vai ter que se ver com Deus. E Deus não somente pode tirar a nossa vida, mas pode nos tirar até mesmo a vida eterna. Os ensinamentos que foram dados, irmãos, são para que nós possamos obedecê-los. E obedecê-los como Cristo, fielmente, sem temor, sem covardia, porque o maior dos nossos inimigos já foi tratado, é o próprio Deus. Não tem do que duvidar. Partindo para o final do texto, ele diz: eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Ele diz, eu estou falando, antes que aconteça, para vocês ficarem prevenidos. Vai acontecer o que eu estou dizendo. Eu vou e vou voltar. Ou seja, eu vou morrer. Ninguém pode me impedir disso. Mas vocês vão ficar sabendo logo o que vai acontecer. Aí ele começa a dar urgência ao caso. Vocês não precisam temer. Veja, primeiro ele consola. Não temam. Pacifiquem o coração de vocês. Porque está resolvido o problema. O problema que poderia tirar a paz de vocês está plenamente resolvido. Vocês vão sentir falta de mim, mas eu vou deixar o Espírito. Ele vai lembrar o que eu disse e ainda vai ensinar vocês a como viver. O que é que vocês pensam ainda a esse respeito? Está resolvida a questão? Pronto. Agora
levantemo-nos e vamos. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil do Evangelho. Preste muito bem atenção. Uma coisa é entender o que é paz com Deus. Uma coisa é compreender que Ele, na sua palavra, pode nos ensinar com o seu Espírito como nós devemos viver. Outra coisa é viver. Porque quando o perigo está longe, todo mundo é valente, meu filho. Quando o perigo está longe, quantas pregações vocês ouviram? Quantas? Vocês ouviram antes da pandemia que diziam que se um dia o Estado se levantar contra a igreja, nós lutaremos contra eles, nós nunca vamos permitir que o Estado venha para cima da igreja, isso é um absurdo. No dia que o Estado disse assim, fecha a igreja, todo mundo caladinho foi lá, trancou as portas da igreja, quase ninguém abriu nem a boca. Porque uma coisa é quando há uma possibilidade, uma tese, todo mundo é bravo. Mas quando vem um caso específico, contra quem eles embraveceram? Contra nós e outras igrejas que disseram, nós não fecharemos e ponto final. Então a braveza, em vez de ser contra os inimigos, foi fogo amigo. Foi fogo amigo. Jesus está dizendo, já expliquei a vocês, agora levantem-se e vamos. Isso é um teste, né? Vocês estão dizendo que vão me acompanhar para onde eu for? Levantem-se e vamos agora para a cruz. Vocês vão me acompanhar? Lembre-se, João, do capítulo 13 até o capítulo 18, narra apenas as 5 últimas horas da vida de Cristo. Então é muita coisa que ele está tratando ao mesmo tempo aqui. Ele falou sobre o traidor, a instituição da ceia, o anúncio da sua morte e da sua vinda. Falou sobre o céu. Tudo já foi transcrito aqui. E que agora eles precisam se levantar e partir. Será que eles estão realmente prontos? Eu vou refrescar a mente dos irmãos. Eles saíram, depois de um tempo, e foram para um lugar chamado Getsemane. E lá o Senhor disse, fiquem aqui comigo um pouco e orem, porque o traidor já está vindo. Dá para imaginar o tamanho da angústia de Jesus Cristo. Enquanto ele estava instituindo a ceia, ele sabia de absolutamente tudo que iria acontecer ali. A ponto de quando Pedro fez uma menção para João, perguntando quem é o traidor, Jesus apontou quem era o traidor. Lembram? Ele viu Judas saindo. Ele continuou consolando os discípulos, enquanto ele sabia que Judas estava o entregando diante das autoridades. As autoridades estavam levando o caso para o Império Romano. O Império Romano designou soldados para irem buscar. E ele sabia de tudo. Sabendo de tudo, não perturbou-se no coração. Ele sabia que seria inevitável morrer na cruz do Calvário. E ao invés de fugir, ele disse, levantem-se e vamos. Por que Jesus tinha essa condição, irmãos? Esse controle emocional, psicológico, tão espetacular. Sabe por quê? Porque ele estava em paz com Deus. Ele disse, eu vou porque o Pai mandou. Então não tenho que se preocupar. Não tenho que se perturbar. E os discípulos? Ele disse, fica aqui um pouquinho orando comigo. Eles adormeceram 2 vezes. Pedro disse,
E eu não vou permitir que te levem. Jesus já havia previsto. Tu me negarás 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Sabe por quê, irmãos? Nossa constituição pecaminosa, ainda que saiba intelectualmente que nós estamos em paz com Deus, muitas vezes não deixa-nos viver como estando. E nós acabamos perturbando o nosso coração por aquilo que não deveria perturbar. Ele sabia o que estava acontecendo e o que iria acontecer e ficou tranquilo. Nós nem sabemos o que vai acontecer e já sofremos de véspera. Nem sabemos o que vai acontecer e muitos crentes já estão sofrendo de véspera. Não faça isso. Não se turbe o vosso coração. A palavra do Senhor é a palavra de encorajamento. Não importa o que vai acontecer dia 30. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono. Vocês se lembram disso? Isaías capítulo 6. Um dos melhores reis que passaram por Israel, um dia morreu. Mas quando ele morreu, o profeta viu quem de fato governava Israel é o Senhor. E ninguém tira o Senhor do trono. O que é que perturba o teu coração? Medo de perder o emprego? Medo de perder o marido? Medo de não se casar? Medo de não conseguir ter filhos? O que é que perturba o teu coração? Não busque a paz do mundo, irmãos. A mulher que tem medo de perder o marido e tenta usar as formas do mundo para segurar o marido, acaba perdendo. O empregado que tem medo de perder o emprego e começa a usar das mesmas estratégias mundanas que os homens ímpios usam, acaba perdendo o emprego. Não serão estas coisas que vão te dar paz. Paz é um estado de espírito que você ou tem em Cristo ou não tem em absolutamente nada. Confie no Senhor. Ouçam os ensinamentos do Senhor. Descanse no Senhor. E você vai perceber que Ele te dá uma paz que excede todo o entendimento humano. Mas é possível, para nós podermos finalizar, é possível que para que você alcance essa paz, problemas antigos não resolvidos precisem ser tratados. E eu vou repetir, o gabinete está ali. Nós estamos prontos para ajudar os irmãos. Mas o Senhor nos garantiu uma paz que ninguém pode nos tirar. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Quero pedir ao presbítero Leandro, por favor, que ore ao nosso Deus. Oremos, meus irmãos. Santíssimo Deus, Deus Criador de tudo, do céu e na terra. Nós te bendizemos, Senhor, mais uma vez nesse santo dia, onde temos a rica oportunidade, Senhor, de ouvirmos a tua voz por meio do teu ministro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu boa ocasião, ó Pai, para estarmos aqui com saúde, ó Pai, juntamente com o teu povo. Te bendizemos, ó Deus, porque mais uma vez nessa noite o Senhor confrontou os nossos corações por meio da verdade da tua palavra. E o Senhor que nos conhece, ó Pai, sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos pecados que ainda militam em nossa carne. Mesmo assim, ó Deus, o Senhor traz para nós uma palavra doce que nos encoraja, Senhor, a viver de forma santa e piedosa. Obrigado, ó Deus, pela tua misericórdia. Não porque nós merecemos, mas por causa de Cristo Jesus.
aquele que padeceu e sofreu todas as dores que nós deveríamos sofrer, toda dor que nós deveríamos passar. Cristo passou em nosso lugar. E por isso, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia que nos alcançou, nos encoraja a continuar nessa jornada, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a olhar para dentro do nosso coração e examinar, ó Deus, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser confessado, ó Deus, e abandonado, para que possamos de fato viver a paz, a doce paz que o Senhor nos anunciou nessa noite. Nos ajude, ó Deus, a abandonar a hipocrisia, abandonar os vícios, ó Deus, e os pecados que insistimos em esconder embaixo do tapete, embaixo das capas. Ajude-nos, ó Deus, a arrancar essa máscara. Ajude-nos, ó Deus, a ter coragem de confessar que ainda, Senhor, existem coisas que precisam ser arrumadas na nossa casa, coisas que ainda precisam ser ajeitadas no nosso coração, para que, de fato, venhamos a viver como os nossos antigos pais, que viviam, ó Deus, dia após dia, com todas as suas limitações, mas que viviam dia após dia de acordo com a Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a ser cristãos de verdade, que praticam a Tua palavra, que cuidam, ó Deus, da sua casa, que cuidam dos seus filhos de forma coerente, que cuida da sua vida de piedade de forma coerente conforme a Tua palavra. Pois nós não temos desculpa, Senhor. Nós não podemos nos esconder, como muitos, infelizmente, nessa noite, não tiveram a mesma oportunidade de ouvir a Tua palavra de forma clara. Mas nós não temos desculpa, Senhor. O Senhor tem falado conosco em alto e bom som o que é o que o Senhor quer das nossas vidas. E nos ajude, Senhor, a viver de forma santa. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nos fortaleça, que acalme o nosso coração, que traga paz para a nossa alma. Ajude-nos, ó Deus, a tirar a mão do volante, ó Pai, pois é o Senhor que dirige, é o Senhor que governa, é o Senhor que reina. Nos dê essa convicção, Senhor, dia após dia, que possamos colocar isso em prática agora, Senhor, nesse exato momento. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e clamamos pelo Teu auxílio. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.